levantamento quanto aos traços pessoais. Então, que técnica é essa? Eu vou partir de uma ideia simples, que é a seguinte. O que você sabe sobre você mesmo a nível de traços? Essa técnica de levantamento dos próprios traços é uma técnica de autodiagnóstico que a gente tenta levantar quais traços em nossa personalidade nós consideramos traços positivos, coerentes, quais traços nós consideramos negativos, incoerentes, traços corruptos, armadilhas, autossabotagens que nós criamos para nós mesmos, e quais traços em nossa personalidade falta a ser desenvolvidos para que a nossa manifestação seja mais coerente. O objetivo dessa técnica é isso. Tem um dado de algumas pesquisas da neurolinguística que eu acho muito interessantes quanto a isso. Tem uma informação que é a seguinte: para cada um traço positivo que nós recebemos de feedback das pessoas sobre nós mesmos, provavelmente nós recebemos uns 8 traços de reprovação quanto à nossa personalidade. Não vou colocar essa pesquisa como uma verdade absoluta, porque as pessoas têm relações diferentes, elas vivem experiências diferentes. Mas para mim faz muito sentido esse percentual aí de que para cada um elogio você recebe 8 reprovações, no sentido que dentro do nosso processo cultural, a falta de autoconfiança é algo muito mais presente do que a presença dessa confiança. Então, assim, nessa perspectiva, eu vejo a grande importância desse autodiagnóstico mais claro de realmente o que é a nossa manifestação a nível de traços. Tem 2 traços, que é a questão do desenvolvimento da inteligência evolutiva e a própria questão do próprio diagnóstico. A inteligência evolutiva eu vou abordar em outros vídeos, eu vou falar desse tema, vou falar sobre técnicas de desenvolvimento dessa, mas de uma maneira mais rasa, a inteligência evolutiva seria um módulo de inteligência, um módulo, quando eu falo no sentido módulo de inteligência musical, inteligência artística, inteligência matemática. A inteligência evolutiva seria um indivíduo que ele tem a percepção do que é prioritário para a própria evolução dele. Então ele toma decisões baseadas nisso. Não são decisões baseadas em processos altamente emocionalizados ou processos totalmente egóicos, e sim em processos que ele vê que aquela decisão faz com que ele cresça mais a nível evolutivo consciencial. Então essa técnica eu acho que ela leva muito a esse desenvolvimento. Condutas para aplicação dessa técnica. A forma como eu apliquei essa técnica é uma forma muito simples. Eu peguei uma folha de papel, ou você pode pegar o seu próprio computador e começar a fazer esse levantamento. Quais traços na sua personalidade você considera positivo, quais traços negativos e quais traços faltam. Só tem uma questão que eu acho uma ressalva que a gente tem que fazer aqui, é sobre as armadilhas que acontecem ao aplicar essa técnica. Armadilha no sentido de autossabotagem. Algumas pessoas que eu conheço que eu coloquei essa questão da aplicação dessa técnica, me relataram o seguinte sentimento, a seguinte sensação ao aplicar a técnica. Falaram que ficaram muito depressivas, porque chegou um momento que ela começou a se ver no espelho, principalmente relacionado aos traços fracos, e aquilo começou a incomodar elas de uma maneira muito profunda, em perceber que realmente aquele movimento de se auto-enxergar e as coisas que começaram a sair, os insights que começaram a vir, aquilo não eram muito positivos para elas. E a consequência disso foi pessoas que começaram a se sentir muito autoculpadas, se autoflagelaram, não no sentido físico, mas no sentido psíquico, emocional, e fez com que a efetividade da técnica não fosse aplicada. Esse ponto é o ponto que eu acho mais cauteloso da aplicação dessa técnica. Por quê? O objetivo não é você ficar pior do que a sua condição atual, e sim uma condição de você ficar mais lúcido quanto ao seu próprio ser, é você se colocar no espelho. Então, assim, a importância dessa técnica é ter uma visão mais realista e realmente tirar as máscaras de si próprio e ver a realidade, ver, poxa, nesse ponto aqui eu estou pisando na bola, como que eu faço para melhorar isso? É ter uma visão positiva sobre esse aspecto.
E um outro aspecto, para fechar, da importância dessa técnica, é quando nós vamos fazer o processo de autoanálise, uma coisa muito cautelosa, muito perigosa, que eu vejo é quando nós começamos a identificar, principalmente os nossos traços negativos, que a gente vê como negativos, quando eles estão baseados numa perspectiva cultural, né? Mesmo que nós estejamos inseridos em um processo cultural inevitável, a pauta que eu vejo que é a pauta mais realista para que esse autodiagnóstico seja mais efetivo, é quando você parte de uma premissa de algo que te incomoda internamente, no sentido de algo que você se vê manifestando e que você acha aquilo incoerente. Mesmo assim, eu sei que existe a possibilidade de que algo que você faça e se sinta mal seja baseado em um processo cultural no qual você foi educado, mas a tentativa de fazer esse movimento, de tentar analisar de aquilo que eu vejo como negativo na minha personalidade, na verdade não é que é negativo, é um processo cultural, e aquilo que eu acho como negativo realmente é uma manifestação que eu tenho que me superar. Nesse ponto, eu vejo que, colocando isso em questão na hora de fazer essa autoanálise, o nosso nível de assertividade é maior. Nesse sentido, é um grande desafio a aplicação dessa técnica, que é um olhar intraconsciencial, né? É uma situação que você se coloca no espelho, você se coloca à prova e de repente você começa a descobrir coisas na sua personalidade que, na minha opinião, são fantásticas, até as coisas que você considera negativas, porque você passa a ter uma noção mais clara sobre você mesmo. E uma outra ampliação dessa técnica que poderia ser colocada, se você tiver banca para isso, é você colocar pessoas à sua volta e pedirem elas para fazer esse autolevantamento sobre a sua própria personalidade.